Class, depois pede informação aí no WhatsApp, que a gente te inclui. Eu te botei Pois até é, isso que eu queria saber, professor. É a primeira vez que eu estou tendo contato com essa plataforma, né? Do Google Class. Ontem tinha um trabalho para enviar, eu não sei se foi enviado, apareceu entregue lá. Vamos já ver aqui, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui agora. Se não tiver, você entrega com atraso, perde lá bem um pontinho, um quarto de ponto, sei lá, mas tenta entregar, tá? Vamos ver aqui. Mas eu acho que eu consigo. Eu acho que está enviado, Aí eu queria saber também se as suas aulas ficam no seu canal do YouTube. Fica no meu canal do YouTube, fica no Google Classroom. Olha a aula da semana passada aqui, ó. Vocês estão vendo aí na tela, né? Só clicar aqui e vai jogar para o YouTube. Eu sempre ponho aqui para facilitar para todo mundo, gravo todas as aulas. Porque eu só achei essa aula de 4 minutos. Ai, gente, eu comi bola. Eu não botei a da aula da semana passada. Perdão, mas está gravada, eu vou botar. Erro meu. Eu sempre ponho, que às vezes eu esqueço, tá? Mas está gravada. Quer ver, ó? Deixa eu abrir aqui no Drive da Unifap. Direito Intencional Privado. Tá aqui. Deixa eu baixar ela e subir ela. Foi no dia 14/7. Tô baixando. Ainda bem que tu falou, porque eu vou colocar de hoje e da semana passada também, perdão. Às vezes é muita coisa, a pessoa se enrola um pouco, mas eu tento alimentar todos os bancos aqui. E aí os trabalhos estão aqui, ó, atividades. 13 entregues. Eu verifiquei hoje cedo tinha 11 entregues. Hoje tem 13. De novo, vou repetir. Número de alunos, a gente está aqui com quase todo mundo, ou quase todo mundo que está matriculado na disciplina, está aqui no Google Class. Então, não estou preocupado muito com isso. Mas tem que estar atento aos trabalhos, ó. 13 entregaram e faltam 6 ainda entregar. Vocês estão vendo na frente a tela, né? Perfeito. Eu tento ler e tento comentar os trabalhos, sempre, só que eu tô com muita aula, tô um pouco sem tempo, mas eu sempre tento dar uma olhada. Eu até separei alguns para mostrar para vocês hoje. De modo geral, eu fiquei muito feliz com o trabalho, vocês responderam, vocês souberam entender o que está na sentença, qual foi a discussão. Alguns escreveram bastante, outros escreveram um pouquinho, mas tá tudo bem, tá ótimo o que vocês fizeram, tá? Fiquei muito feliz mesmo. Escolheram decisões diferentes, eu não vi decisão repetida, que era sinal de que a pessoa está copiando do outro, mas não tem isso. Então, realmente... Vocês acharam difícil? Vocês acharam, assim, tranquilo? Muito fácil? Porque eu posso aumentar a dificuldade. Vocês têm que sofrer um pouquinho. Você não está sofrendo, porque... Vocês acharam difícil? De modo geral, eu achei tranquilo depois que eu peguei o ritmo, mas, assim, eu tenho um pouquinho de dificuldade com direito, porque na Unifap, pelo menos... a maioria da minha turma não teve uma base de direito muito boa. Direito constitucional, acho que eu tive só 2 aulas. Direito internacional público, eu tive uma aula presencial, o resto foi só trabalhos assim, teóricos. Mas depois que eu peguei o jeito de fazer, eu gostei bastante de fazer atividade. Eu falei para os meus amigos que parecia um Keeping Up with the Kardashians, mas assim, uma fofoca, mas em forma de trabalho. Tá ótimo. Tem alguém mais fez direito? Alguém da Melissa ou tá fazendo direito? A verdade é que as outras turmas, acho que a partir de 2019, eles têm a introdução ao direito. A gente não teve, acho que até 2018 a gente não tem matéria de introdução ao direito. Então fica muito capenga nessa base do direito, de alguns termos que tem que ver. E aí fica bem coisa. A gente teve a teoria geral do Estado. Mas a questão de organização de Estado é completamente diferente de... não é introdução ao direito, Mas, assim, com os termos não se preocupem muito não, tá? Vocês não vão ser advogados, você não precisa entender todos os termos ali. Eu queria que vocês soubessem ler a decisão e entendessem em linhas gerais o que está sendo discutido ali. Né? Qual é o ponto principal, interpretar a decisão. Né? Não precisa entender os termos todos, mas pelas respostas de vocês, eu vi que vocês entenderam, assim. Qual era o problema, o que estava sendo discutido, o que uma parte estava alegando, o que outra parte estava alegando, o que o juiz entendeu que era o mais adequado. Isso vocês pegaram. E eu queria que vocês familiarizassem com leitura de jurisprudência, que é super importante. Talvez eu passe mais trabalhos assim, eu não sei ainda. Eu não costumo passar para vocês verem decisão judicial e tal, mas eu gosto. Né? Inclusive, não é nessa disciplina, na Direito Público, a gente vai estudar uma decisão judicial na próxima aula.
Mas, então, não se preocupem muito. Se vocês tiverem alguma dificuldade com o termo, mandem mensagem para mim, eu tento responder, ou mandem no WhatsApp mesmo, que eu tento ajudar vocês. Eu até separei alguns para mostrar aqui as respostas. Mateus é um. Só para vocês terem uma ideia, assim, né? Para a gente ver junto e tal. E vocês vão ver que tão ótimas as respostas. Cadê? Compartilhar. Vamos voltar lá. E aí, ó, separei dois aqui. O da Vitória, que acabou de entrar, e do Mateus. Né? As decisões que vocês escolheram e tal. E aí aqui o do Mateus é um caso de um negócio de um spray aqui, tem a ver uma briga da FIFA, né? Cadê? Tá aqui a ementa. Recurso especial, direito empresarial, direito de propriedade. Esse aqui não é nem uma homologação de sentença estrangeira, é um recurso especial, né? Que não era bem o que eu imaginei que vocês fossem achar, mas tudo bem. O importante é a discussão é direito internacional, então tudo bem. Então, direito de propriedade intelectual, patente, ação de infração de patente sobre composição espumosa em spray para demarcar e limitar a distância. Sabe aquele spray que os juízes sacodem para marcar no chão, aonde vai cobrar a falta e tal? Não sei se você já... Eu não assisto muito futebol, mas eu já vi eles fazendo isso. Acho que é esse spray aí. É esse mesmo, professor. Contra a tutela de urgência, sentença superveniente, perda de objeto, persecução, no que respeita à alegação de ausência de jurisdição. Então, é bem complexo mesmo o caso aqui, tá? Você não precisa entender tudo. Porque, ó, quando ele fala aqui, recurso interposto contra a tutela de urgência, só para mostrar para vocês como é complicado, você não precisa entender isso, não. Esse recurso não foi interposto contra uma sentença, né? Contra uma decisão terminatória de processo, sentença. Ele foi interposto contra uma decisão interlocutória, que é uma decisão que o juiz dá no meio do processo, antes da sentença, sobre alguma coisa. No caso aqui, é tutela de urgência. Então, acontece muito numa ação da pessoa pedir para o juiz dar a tutela já de cara, antes de esperar a sentença, quando é uma coisa urgente, que se ele não dá, vai ter um prejuízo. Né? Isso chama tutela de urgência. Aí o juiz deve ter dado e a parte não concordou com a tutela de urgência e recorreu para o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, o tribunal local lá onde estava sendo julgado isso. O tribunal manteve e aí a parte recorreu para o STJ. Então, está na terceira instância já. Né? Aí, sentença superveniente, perda de objeto. O que ele quer dizer com isso aqui? Quer dizer que, quando chegou no STJ o caso, já teve sentença lá na primeira instância, porque teve a decisão interlocutória, teve o processo e depois o juiz dá uma sentença. Então, quando o juiz sentenciou, o recurso já perdeu o objeto, porque já tem sentença. Então, aquela coisa que o cara pediu lá sobre a decisão interlocutória já não serve mais. Né? Só que ele está dizendo aqui que subsiste no que diz respeito à alegação de ausência de jurisdição, que é o que nos interessa aqui, que é a questão relativa ao problema de jurisdição, que diz respeito à direito internacional. Né? Então, o STJ está dizendo aqui, olha, perdeu o objeto já esse recurso, porque já teve sentença, mas tem alguma coisa aqui que é importante ainda a gente discutir, porque é referente à ausência de jurisdição. Então, a gente vai entrar nesse assunto, vai entrar no mérito desse negócio aqui. Apresenta a fundamentação clara. Aí o cara alega de tudo, né? Eu não vou entrar em todas as alegações aqui, porque senão a gente vai passar uma hora só nesse acordo. Aí o que interessa é isso aqui: violação do artigo 21 do CPC, que é o que nos interessa, que a gente está estudando o artigo 21 até o artigo 20 até o artigo 26, se não me engano, do CPC. Aí ele fala, inegável a existência de jurisdição brasileira sobre a ação que versa acerca da infração de patente concedida pelo Brasil. Então, essa patente é brasileira, não foi nem concedida em outro país. Territorialidade do direito de propriedade industrial, patente brasileira, que apenas tem força em território nacional, ausência de jurisdição sobre a alegada violação incorrida em território estrangeiro. Acho que eu entendi. O que a FIFA deve estar alegando aqui, ou a parte deve estar alegando, é que houve uma violação da patente em outro país. Deve ter tido um jogo aí de alguma Copa que a FIFA tem acordo com essa empresa de spray, e aí nesse outro país usaram o spray errado, usaram o spray que não é o spray acordado aqui, que tem a patente no Brasil, deve ter usado o spray pirata. Só que aí o STJ está dizendo, olha, a gente só pode obrigar a usar o spray aqui dentro do Brasil, a gente não pode, né, argumentar que, a não ser que o contrato fosse um contrato brasileiro, enfim. O recurso interposto sobre a composição espumosa de spray.
bem como teria sido objeto de tratativas tem contrato aqui, olha. Teria deixado de observar o dever de boa-fé. Perda do objeto, como eu falei para vocês, olha, já tem sentença. Alegada violação, isso aqui não interessa. Aí, o 7 é o que nos interessa. A autoridade judiciária brasileira tem inegável jurisdição sobre a ação em que se discute a violação de patente de invenção concedida pelo Brasil. Essa espuma é brasileira, olha que legal. É uma patente nossa. As patentes, no entanto, como todo direito de propriedade intelectual, caracterizam-se por serem direitos territoriais, conferidos no exercício da soberania do Estado, e que, por conseguinte, encontram seu limite no território nacional. É isso. Eu não vou entrar em muito detalhe aqui, porque tem questão aqui de direito material, que nem eu entendo direito sem estar pesquisada. Mas o que interessava, o Matheus pegou aqui, era que o Brasil entendeu que o direito de patente é importante, a gente julga, mas só referente a coisas no Brasil. Violação de patente em outro país, a gente não tem competência para ficar julgando e tal. Foi esse o entendimento aqui. Outro caso aqui, da Vitória, que eu tinha separado, sentença estrangeira, competência concorrente, né, que a gente está estudando, a gente vai ver hoje de novo, entre a justiça brasileira e americana. Trânsito em julgado, carimbo de arquivamento, file. Disposição sobre imóvel situado no Brasil. Lembra que a gente discutiu esse negócio? O Brasil, ele aceita, em algumas circunstâncias, uma sentença estrangeira que pode ser aplicada no Brasil. Só que se tiver imóvel, a coisa fica complicada, porque o CPC, como a gente viu na aula passada, fala claramente que ações que envolvem imóveis no Brasil têm competência exclusiva à justiça brasileira. A justiça brasileira não aceita o julgamento de outro país quando tem imóvel aqui no Brasil. Tem nuances aí, como a gente viu na aula passada, se o direito relativo àquele imóvel é um direito contratual ou se é um direito relativo ao que eu chamei de direitos reais sobre imóveis, que o direito chama de direitos reais. Então, tem margem aí para briga na justiça, mas, em linhas gerais, direitos relativos a imóveis no Brasil têm que ser julgados no Brasil. Eu não quero que vocês entendam todas as exceções, tá? O direito é cheio de exceção. Eu quero que vocês entendam por onde é que vai a discussão, qual é o linguajar da discussão. Né? Particularmente a ideia de que o que está na lei, tá? Principalmente, né? Que questões relativas a imóveis tendem a ser julgadas no Brasil. Ou se você quer argumentar que não deve ser julgado, que pode ser julgado em outro lugar, você tem que argumentar quebrando esse artigo que diz que tem que ser julgado no Brasil. Você tem, de alguma forma, achar uma brecha ali para dizer que não é o caso de competência exclusiva que diz no CPC, porque não se trata de um direito de imóvel. Você tem que fazer uma quiromancia jurídica aí, tá? Então, é um caso desse, né? Tem direito imóvel no Brasil. Separação, né? Deve ser aquisição anterior ao casamento, celebrado sob regime de comunhão parcial de bens, possibilidade de atendimento de requisitos para homologação, deferimento. Vamos ver aqui o que é a história. A hipótese versável nos autos se insere no rol de competências? Não, peraí. Não tem aqui a história toda, né? Se insere no rol de competências concorrente. Então, aqui o acórdão, a gente não está lendo o acórdão inteiro, tá? Só a ementa. A ementa é o resumo. Pelo que dá para ver pela ementa, o STJ entendeu que mesmo que o bem resida no Brasil, aqui é uma exceção. Ele entende que como a separação foi feita fora do Brasil e esse imóvel parece que foi adquirido antes do casamento, então não tem muito problema aceitar o julgamento lá de fora para dizer de quem é o bem. Acontece muito isso, tá? As pessoas são ricas, se separam, são estrangeiras, o bem está aqui no Brasil, aí vai brigar. Aí se lá fora a pessoa conseguiu uma decisão que é contrária ao que ela queria, ela tenta brigar aqui no Brasil na hora de homologar a sentença no Brasil de novo, para ver se ela consegue reverter o que foi decidido lá fora. A questão da... Isso aqui a gente vai ver mais para frente, né? Quais são os pré-requisitos para a comprovação. Um dos problemas no STJ para a aceitação da sentença estrangeira é o procedimento de comprovação da documentação, que muitas vezes é feita pela autoridade consular do outro país, porque você tem que... O juiz no Brasil ele não é obrigado a saber o direito de outro país. E às vezes o caso é complicado, você não sabe nem dizer se de fato teve uma decisão naquele país, porque o judiciário é muito esquisito, é diferente.
Então, tem que ter um procedimento pelo qual atesta-se que aquela decisão é uma decisão terminativa, que realmente é uma sentença, que não tem mais recurso daquele negócio, que já transitou em julgado em outro país. Porque o direito de outro país é muito diferente do nosso, né? E aí tem que ser traduzido isso daí. O STJ tem um procedimento, talvez a gente vá dar uma olhada nele mais para frente, que atesta isso, né? Na verdade, isso tem que vir atestado já. E, se não me engano, é por autoridade consular e tal. Em algumas situações, tem tratado internacional que autoriza que isso seja feito sem essa necessidade de fazer essa análise jurídica. Porque essa análise jurídica é super cara. Você tem que pagar para um profissional do direito naquele país de origem, que seja cadastrado pelo consulado brasileiro, que tenha as credenciais corretas, que diga que, de fato, essa decisão, e traduza ela para o português, ele tem que traduzir isso para o português, e dar tipo, um atestado de que aquela decisão realmente é uma decisão terminativa, que ela diz aquilo que a pessoa que está pedindo no Brasil diz que ela diz. Tá? É uma espécie de tradução, é uma tradução tanto linguística quanto jurídica que tem que ser feita. Em algumas situações, por exemplo, o Brasil tem tratado com a França, onde você não precisa fazer isso. Você pode pegar a decisão francesa e aplicar, fazer o processo direto aqui pelo STJ, sem precisar de toda essa tratativa, tá? Mas aí você tem tratado. Se não tem tratado, tem que fazer esse processo todo, que é caro e demorado. Então, é um pouco que ele está discutindo aqui, olha. Pode ser comprovado com carimbo filed. É válida a partilha de bens realizadas no estrangeiro quando o bem imóvel situado no Brasil for adquirido em data anterior ao casamento e o regime de bens estipulado pelas partes seja de comunhão parcial de bens. Né? Que é uma exceção, que ele está dizendo, aquilo que a gente viu na aula passada, que se a gente olhar aqui o CPC, é muito claro, né? Que a gente olhou, mas vou repetir aqui, ó. Artigo 21. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Então, isso aqui fala que é exclusivo, que não poderia ser reconhecida uma decisão americana sobre um imóvel no Brasil. E aí, o que o STJ está fazendo aqui? Ele está dizendo que ele reconhece nesse caso, porque esse imóvel foi adquirido antes do casamento, não tem nada a ver com a decisão americana. O nosso direito reconhece que o imóvel é do cara mesmo, porque ele adquiriu antes do casamento, o casamento era em comunhão parcial. Enfim, tem uma série de coisas aqui que diz que afastam o artigo 23, inciso 1, tá? E aí a Vitória entendeu, sim, né? Um casal se dividiu nos Estados Unidos, por justiça norte-americana, pessoa sobre a partilha do imóvel, o que não seria de sua alçada, né? Pelo artigo 23, inciso 1, que a gente viu aqui. O casal havia entrado em acordo sobre a disposição de seus bens, a Defensoria Pública da União defendeu que houve violação de competência exclusiva, né, argumentando em cima do artigo 23, inciso 1. A requerente conseguiu provar em sua réplica que adquiriu o imóvel antes do casamento, em regime de comunhão parcial de bens. Então, o MPF opinou pelo deferimento do pedido de homologação da decisão estrangeira, porque, no fim das contas, pelo direito brasileiro, o imóvel era do cara também, entendeu? Então, eles não quiseram fazer muita bronca com o artigo 23, inciso 1. Porque aqui no Brasil a gente tem, né, regime de bens aqui, se você comprou o bem antes do casamento e casou em regime de comunhão parcial, o bem é seu. Então, não quis se fazer muita bronca com a questão da decisão que foi tirada em outro país. E a Vitória entendeu super bem isso aqui, tá? Só para mostrar para vocês. E aí, para encerrar essa partezinha da aula, que eu queria mostrar para vocês os trabalhos, tá aqui quem fez, ó. Todos que fizeram. Qual era o colega que disse que entregou ainda agora? Não tinha certeza se tinha recebido. Não lembro quem foi que perguntou se tinha entregue, mas tá aqui, olha quem entregou. Quem não entregou? Aramis, que está na aula, não fez. Fabrício, tá aqui o teu trabalho, ó. Você colocou só o acórdão, você não colocou a análise. Tá trabalhando. Você colocou em separado? Então então você colocou. É porque tenta colocar tudo num arquivo só, tá? Senão fica... Tá aqui o acórdão. Eu não vi, tinha 2 arquivos, foi por isso. Tá aqui a análise sua, ótimo. É isso mesmo. Tá perfeito. Você até respondeu aqui, legal.
Então tá feito. Tenta fazer tudo num arquivo só aqui para não ficar confuso. Facilita o trabalho do professor. Mas não tem problema, não. Perfeito. Tá bom. Deixa eu voltar lá agora. Tá aqui do Fabrício. Aí quem não fez, Andressa, Aramis, Gabriele, podem entregar com atraso, tá? Eu vou contar ponto, talvez eu desconte alguma coisa no final. Se vocês fizerem todos os outros, ou a maioria dos trabalhos, não vai ter problema. Agora, se entregou só um trabalho, 2 trabalhos com atraso, a gente fez 5, 6 trabalhos, aí você vai ter problema. Então, só tentem fazer no dia, né? Mas se não fez, tentem entregar depois. Só que, cuidado, vocês deixam acumular tudo para a última hora, vocês vão se enrolar. Sem contar que tem esse feedback aqui que eu leio, tento responder. Hoje eu não tenho umas respostas muito boas, não. Geralmente eu comento o que a pessoa escreveu e tudo. O do Douglas eu comentei, e o do Matheus eu comentei também, mas a maioria eu não comentei, não. Mas estavam todos bons, eu li todos, tá? Vamos para a aula de hoje, vamos continuar. Essa parte está meio lenta inicial, mas é porque é a parte mais complicada. Depois as coisas vão dar mais rápido. A gente parou na aula passada, na página 177 do livro. Infelizmente, eu estava vendo aqui agora, olha, a página 177 está faltando. O cara que eu pedi para escanear não escaneou. Mas o principal, era na página 176, a gente viu na aula passada, que era a questão da competência concorrente. E aí, só para lembrar vocês, a gente olhou o caso do helicóptero das Bahamas, que tinha caído, a gente comparou com aquele caso lá atrás, que tinha cláusula contratual, era toda a discussão sobre se valia a cláusula de eleição de foro ou não valia, né? Isso tudo em relação ao CPC antigo, que não tinha esse artigo que dizia que tinha que ser obedecida a cláusula de eleição de foro. Hoje em dia o CPC tem uma cláusula, um artigo que fala expressamente que tem que ser obedecido a cláusula de eleição de foro, que é o artigo 25. Olha, não compete à autoridade judiciária brasileira processamento e julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional arguido pelo réu em contestação. Então, aqui é obrigatório, tá? Aí você vai ter situações onde o artigo 25 pode entrar em choque com o artigo 23, tá? Aí tem que ver a jurisprudência para entender o que o judiciário costuma entender que vale mais. Porque você pode ter um contrato internacional com cláusula de eleição de foro que verse sobre bem imóvel no Brasil. Se você for pelo artigo 23, inciso 1, né, ele fala que é competência exclusiva do Brasil, né, com exclusão de qualquer outra, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Deixa eu botar uma pessoa para dentro aqui. Porém, deixa eu voltar lá. Porém, o artigo 25 fala o contrário, né, em determinadas situações, que se tiver uma cláusula, você pode. Então, aí, no caso concreto, o judiciário vai ter que decidir. Vocês não precisam entender qual vai ser a decisão, porque vocês não estão fazendo direito, vocês não precisam estudar a jurisprudência, mas vocês têm que entender para onde é que vai a conversa. O que vai valer? Vai valer o artigo 23, inciso 1, ou vai valer o artigo 25? Mas vocês têm que entender que os dois são importantes e os dois precisam ser pesados pelo juiz na hora de decidir o que vai acontecer com aquele bem imóvel. Antigamente não tinha esse artigo 25, então a cláusula de eleição de foro era muito mais fácil você ignorar ela, como aconteceu no caso aí do helicóptero das Bahamas, que está aqui nesse caso aqui. Aqui o STJ afastou a eleição de foro e disse que podia ser julgado no Brasil, sim. Mesmo não se tratando, isso aqui não se tratava de bem imóvel, o helicóptero não é um bem imóvel, mas o judiciário entendeu que tinha que ser julgado no Brasil e tal, mas isso era o CPC antigo, então hoje em dia é mais complicado afastar a cláusula de eleição de foro, tá? Vamos continuar. Tem um ponto aqui na página 177 que eu quero discutir com vocês rapidamente, mas que está no CPC também, vai ser fácil vocês entenderem, não precisa ler o que está aqui. Que é o seguinte, é o artigo 24. Olha só, o que diz o artigo 24? A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta a que a autoridade brasileira conheça da mesma causa e das que são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais. O que isso quer dizer? O que é litispendência, tá? Quem não sabe, quem não estudou direito,
No direito brasileiro, existe o Instituto da Litispendência, que é aquele que diz que se você já tem uma causa sendo julgada num tribunal, numa vara, se já está sendo julgada em algum lugar, você não pode entrar com aquela mesma ação em outro lugar, né? Então, se eu entro com uma ação de divórcio aqui no Amapá, e aí, daqui 2 semanas, a minha esposa entra com uma ação de divórcio lá em Belém do Pará. Isso dá litispendência, tá? Aí o que eu faço? Eu vou lá em Belém do Pará e digo para o juiz lá de Belém, já tem uma ação de divórcio no Amapá, que eu entrei primeiro. Aí eu mostro, né, que já tem ação recebida aqui e tal. Aí o juiz de Belém vai mandar parar tudo e vai cancelar a ação. Não estou usando linguagem jurídica, mas ele vai cancelar a ação de Belém e vai dizer, olha, isso aqui não pode ser julgado aqui em Belém, porque já tem uma ação igual lá no Amapá sobre a mesma causa, sobre a mesma questão. Isso que é litispendência, né? Isso também existe no direito público internacional, como regra geral. Se eu entro com uma ação relativa a uma situação, um caso concreto específico lá, no Tribunal Penal Internacional ou no Tribunal da ONU, né, eu não posso entrar com essa mesma ação na Corte Interamericana de Justiça, né? Isso está no tratado, os tratados todos, tá? Fala que não pode entrar em 2 lugares. Isso não vale no direito internacional privado. É o que está dizendo o artigo 24 aqui. Então, digamos que mesma situação do divórcio. Aí a minha esposa entra com uma ação de divórcio lá no Uruguai. Não tem decisão, não tem nada ainda, mas já entrou lá. Aí dali 5 meses eu resolvo entrar com a mesma ação de divórcio aqui no Brasil. Quando eu entro com a ação de divórcio aqui no Brasil, a minha esposa pega e vem aqui e fala, não pode entrar com essa ação de divórcio aqui no Brasil, porque isso é litispendência. Eu já entrei com uma ação de divórcio sobre esse mesmo caso aqui, lá no Uruguai, que eu falei, né, se não me engano, lá no outro país. Então não pode mais. Aí o judiciário aqui precisa calar a boca e não fazer nada, né? O que o artigo 24 fala? Não, isso não é um problema. As ações podem correr separados e tal. O que é importante saber aqui é que se no Brasil já foi decidido sobre esse caso alguma coisa, se já tem uma sentença, né, se aquela sentença já transitou em julgado, já tem alguma coisa aqui substancial, é isso que fala a página 177, tá? Só para explicar para vocês. E aí, lá fora, decide-se outra coisa, se a pessoa quiser pegar a decisão lá de fora, a decisão do juiz lá do Uruguai sobre o divórcio, e quiser aplicar ela aqui no Brasil, ele não vai poder, porque isso é violação à soberania. O STJ vai dizer, não, tem uma decisão aqui no Brasil já você podia entrar com ação nos 2 lugares, mas da feita que tem uma decisão no Brasil, a gente não vai obedecer a decisão de outro país, porque isso seria violar a soberania do nosso judiciário. Se o juiz daqui já disse uma coisa, o juiz da Argentina ou do Uruguai não pode dizer outra coisa, a gente não aceita aqui. Deu para entender? É isso que está na página 177, que não está aí. Tudo isso salvo tratados e acordos, entendeu? Se o Brasil tiver um acordo de cooperação judicial com outro país, aí você tem que seguir o que está no acordo. Tá bom? Vamos para o PowerPoint aqui de novo agora. Professor, só uma curiosidade, uma dúvida aqui. Pergunta. O senhor mencionou o negócio relacionado ao divórcio e casamento. Se caso for um casamento europeu, eu vou botar assim, só a mulher, ela se casou na França, não no Brasil, ela pode dar entrada no divórcio no Brasil? A gente vai estudar casamento mais para frente, tem um capítulo só sobre esse assunto que eu vou botar para vocês lerem, mas assim, primeira coisa, se um dos dois tem que ver se o casamento pode ser francês, mas se um dos dois é brasileiro, aí você pode fazer o divórcio lá na França, se o casamento foi feito na França, ou se a mulher é francesa, e depois usar o divórcio feito lá para aplicar os seus efeitos aqui no Brasil, né? Se os dois são estrangeiros, casaram no estrangeiro, não interessa para a gente aqui a situação. Mas é uma situação que você está imaginando, que um dos dois é brasileiro, né? Que senão não interessa. Ou se tem bens no Brasil. Aí se tem bens no Brasil, vai gerar aquele problema. Se vai se aceitar o que foi decidido sobre esses bens no Brasil no divórcio que foi feito lá fora, ou se vai se aplicar o artigo 23, inciso 1, que a gente viu, que diz que, relativo aos bens no Brasil, tem que entrar com ação no Brasil. Senão não vai ser aplicado aqui a decisão. Mas essas coisas todas a gente vai ver quando a gente for estudar a questão de divórcio.
E não só aonde você entra com a ação, mas qual lei vai ser aplicada, que são coisas diferentes. Você pode entrar com ação aqui no Brasil, mas você ter um acordo, um pacto antinupcial que foi feito lá nos Estados Unidos, onde isso existe muito. As pessoas fazerem aqueles acordos lá, divisão de bens e tal. E aí, na hora de fazer o divórcio aqui no Brasil, vai ser aplicado ou não esse acordo? Porque esse acordo está feito de acordo com a lei americana. Então, vai ter que se aplicar a lei americana se você for aplicar o acordo. Então, aí tem que ver se vai ou não ser aplicada a lei americana, por mais que o divórcio seja feito aqui no Brasil. A gente vai ver esses casos aí na próxima aula. É muita coisa, né, gente? Eu sei que direito é foda, é muita exceção, mas se eu conseguir fazer com que vocês consigam ler uma decisão judicial, consigam saber aonde que está a discussão, não precisam saber a resposta, mas aonde que está a discussão, eu fico feliz. Né? Vamos ver aqui o PowerPoint que eu tinha preparado. A gente não terminou de ver o PowerPoint na aula passada. Aqui. Peraí, só um instantinho, deixa eu fazer de um jeito melhor aqui, que aí se eu estiver trocando do PowerPoint para outra coisa, ele troca junto comigo. Tá aqui o PowerPoint. Isso aqui a gente já viu. Se a gente chegou a ver isso aqui, deixa eu ver. Isso aqui eu falei para vocês, né, que se a ação no exterior se inicia justamente com a brasileira. Isso aqui a gente viu, sim. Acho que isso aqui a gente não chegou a ver, ouviu o que está na lei só. Então, a gente viu isso aqui, né? Isso aqui é o artigo, é o 21 do CPC, que é aquela coisa que eu sempre estou pontuando para vocês, que tem as questões concorrentes e as questões exclusivas. Essas são as concorrentes, né? Situações onde você pode entrar com ação no Brasil ou no exterior, tanto faz. Tá? Se você entrou com ação no exterior e você conseguiu a decisão no exterior, você vem aqui no Brasil, faz a homologação de sentença estrangeira no STJ e aplica a decisão aqui no Brasil. Se for Aí são os antigos critérios, esses são os novos daqui. E todos esses estão no novo CPC, tá? Mas é que esses aqui estavam no antigo CPC também. Esses aqui não estavam no antigo CPC, eles só apareceram aqui no novo. Professor, antes de começar aí, desculpa aí, é que eu tô com uma curiosidade aqui que apareceu, né? Dos amigos que eu tenho no exterior também. É um casal, assim, um alemão e um francês. O casamento deles foi lá na Argentina. Aí teve um conflito lá, ela veio para São Paulo. Após 6 anos, conheceu alguém lá e resolveu casar. Mas só que casaram, o anterior deles foi na Argentina. Por onde que assim que ela vai dar a entrada de separação? Separação do marido antigo dela? Que casou na Argentina. Se ela quiser, ela pode dar entrada no Brasil, não... Porque, assim, se ela quiser que a decisão tenha efeitos no Brasil, porque eles têm que ter bens aqui no Brasil, senão não faz sentido você entrar com ação no Brasil. Ele é alemão, ela é o quê? Francesa, né? E eles casaram na Argentina, por que diabo que eles vão entrar com ação aqui no Brasil? Não interessa pra gente. Não, porque ela veio já com outro para São Paulo. Ela está residindo em São Paulo, já no Brasil, 6 anos. O que pode acontecer é o seguinte, deixa eu te explicar. Se ela casa com esse cara aqui do Brasil, se ela casa com esse brasileiro, o marido dela, alemão, ele pode entrar com um pedido ele pode entrar com ele pode tentar anular o casamento dela aqui com base nesse casamento no exterior. Aí ele vai ter que fazer prova desse casamento no exterior para anular o casamento aqui, porque o direito brasileiro não admite a bigamia. A pessoa não pode ser casada mais de uma vez no Brasil. Então, aí seria uma situação dessas, tá? Mas tem que ver o caso com cuidado e tal. Eu estou falando em linhas gerais. Consultoria jurídica a gente faz no escritório, eu brinco. Mas é por aí, tá? Se é um divórcio, não interessa para o Brasil o divórcio. Ela é francesa, ele é alemão. E o casamento foi na Argentina, porque raio que o parto está fazendo divórcio no Brasil. Não tem sentido nenhum isso, entendeu? O que pode acontecer, que eu imagino, é uma situação dessa, onde ela casa com um cara aqui no Brasil, aí não tem registro de casamento dela aqui no Brasil, então o cartório casa eles, porque não tem registro nenhum aqui, não sabe que ela é casada, eles mentem. Aí o marido pode vir anular esse casamento. Aí vai ter que fazer prova desse casamento feito em outro país para conseguir isso. É por aí. Tá.
Eleição de foro, eu falei isso para vocês, que é uma coisa que já se fazia, mas que foi colocado no novo CPC. A gente discutiu isso aqui, o negócio da Nike. Ah, não, isso aqui não, a gente parou na página 177, vamos ver isso aqui agora. Então, eleição de foro. Aquilo que eu já mencionei para vocês, tá? No artigo 25 do novo CPC, fala que não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento do julgamento de ação quando houver cláusula de eleição de foro e tal. No direito estrangeiro, isso é muito reconhecido. Você pode colocar em qualquer contrato uma eleição de foro em qualquer lugar, né? É uma coisa assim, os contratantes escolhem quem vai julgar qualquer coisa relativa àquele contrato. Inclusive, eles podem botar uma arbitragem internacional para resolver o problema. Não precisa nem ser num país, pode ser num árbitro internacional. O importante é que uma vez feita essa eleição, ela tem que ser respeitada, tá? A não ser que caia numa situação aqui do artigo 23, que fala da competência exclusiva, né? Que isso aqui vai dar problema com os direitos brasileiros. Você pode ter botado aqui, mas o direito brasileiro pode não reconhecer essa cláusula em função da competência exclusiva aqui que está no artigo 23. Mas isso aqui tem margem para interpretação, tá? O judiciário pode entender para um lado e entender para o outro, dependendo da situação do caso concreto. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos onde essa eleição de foro aparece pessoa pedindo para entrar. Essa eleição de foro aparece em acordos internacionais. Mesmo, isso aqui foi depois, o novo CPC é de 2015, 2016. Esse acordo de Haia aqui, que o Brasil é signatário, é de 2005 já. Então, você podia usar esse acordo para argumentar a tal da eleição de foro. Aí tem um exemplo aqui na página 189 do livro, que vamos ler junto. Pra vocês verem como é que é esse negócio da eleição de foro, no novo CPC, como é que fica a discussão. Deixa eu abrir aqui no livro. Ó. 189. Vocês estão vendo o livro, né? Ó, eleição de foro. Começa aqui. O exemplo está na página 189. Aí o que eu falei para vocês, até o novo código tinha muita discussão sobre se valia eleição de foro ou não. O exemplo está lá no final. Espera aí. Que estranho. Ah, não, essa aqui é a página 188. 189. Esse é o exemplo. Estão vendo aí na frente de vocês? No RESP, 1.518.604. Começa aqui, ó. Dá para ver? Robson versus Nike? Dá sim, professor. Vamos ler junto aqui, ó. Nesse caso aqui, havia uma cláusula de eleição de foro na Holanda e discutia-se se uma das partes poderia ser considerada como consumidor, o que implicaria na aplicação do Código de Defesa do Consumidor brasileiro e, consequentemente, no esvaziamento do pactuado, porque enfim, o direito que ia ser aplicado ia ser relativo ao Código de Defesa do Consumidor, que é uma coisa que é aqui do Brasil. O STJ decidiu que a relação entre as partes, paritária e simétrica, a relação negocial... paritária, simétrica, relação negocial. Acho que está errado o português aqui. Deve ser era simétrica. Além do mais, parte da obrigação não seria cumprida no Brasil, mas sim no exterior, pelo que se entendeu ser correta a decisão que extinguiu o feito e entendeu ser competente a justiça holandesa para cuidar do caso. Aí ele usou isso como um exemplo da ideia de que o que está no contrato pactuado sobre eleição de foro valia, era mais importante do que o fato de dizer respeito ao direito do consumidor, até porque o STJ entendeu que a relação era simétrica e paritária, portanto, não invocava o Código de Defesa do Consumidor. Isso aqui é direito civil, vocês não precisam saber, mas o Código de Defesa do Consumidor ele só se aplica em situações onde existe uma relação assimétrica entre o consumidor e o produtor, né? A pessoa que está vendendo o produto ou produziu aquele determinado produto. Se forem duas empresas, uma comprando da outra, não tem Código de Defesa do Consumidor. Nesse caso, ele entendeu que não se aplicava o Código de Defesa do Consumidor e, além disso, parte da obrigação não seria cumprida no Brasil, levando tudo isso em conta e o fato de que existia uma cláusula de foro que dizia que tinha que ser julgado na Holanda, o judiciário brasileiro entendeu que não era caso de julgar esse caso no Brasil. É isso que está dizendo aqui. Só para pegar o exemplo para vocês verem como é que aparece a discussão da cláusula contratual. A gente acho que até viu
um dos casos, um dos exemplos de um dos colegas aí que também tinha cláusula contratual. Tudo isso em cima do artigo... fico repetindo que é para vocês lembrarem, tá? O artigo 25, que diz que não compete quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro. Pode não ser exclusivo, pode ser opcional. Competência exclusiva, aquilo que eu tenho falado para vocês. Então, tudo que a gente viu até agora é competência concorrente, onde o Brasil aceita a sua jurisdição ou a jurisdição de outro país. Aí, o artigo 23 vai tratar de competência exclusiva. Isso aqui eu já falei para vocês na aula passada, já mencionei nessa aula, né? O que diz o artigo 23? Vamos lá, ele diz que compete exclusivamente ao judiciário brasileiro, com exclusão, né, de qualquer outra. O Brasil não aceita uma decisão de outro país aqui, quando se trata de relações relativas a imóveis ou em matéria sucessória hereditária, que se proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil. Então, esses dois casos aqui é quando tem bens no Brasil, tá? Uma é questão, qualquer tipo de questão, e a outra é específico para a questão de sucessão. E 3, divórcio, também bem situados no Brasil. Esses dois casos aqui a gente vai ver com mais cuidado mais na frente, mas em todos os 3 casos do artigo 23, todos envolvem bens no Brasil. Né? Tem esse cuidado aí, que para não se decidir sobre o território brasileiro em outro país. Bens imóveis, tá? Sempre bens imóveis. Porque o território é uma coisa super importante para um país e tal, então você não pode ter uma corte na Alemanha decidindo de quem que é um pedaço do Brasil. O problema que os palestinos passaram para os israelenses, que foram comprando terras lá na Palestina e acabaram criando um país lá dentro, depois dessa história. É óbvio que isso não aconteceria no Brasil, mas é um exemplo esdrúxulo para explicar qual é a ideia do artigo 23, por que ele existe, por que tem essa preocupação de não deixar uma corte estrangeira decidir para onde que vai um pedaço de terra do Brasil. Tá? É um pouco isso aqui a ideia. Aí eu mencionei para vocês aquela discussão, até botei aqui, se vocês quiserem eu ponho esses slides para vocês depois, não sei se vocês vão entender muito bem assim lendo sozinhos, mas se quiser eu ponho. Que existe um conflito interpretativo no direito brasileiro, né, no STJ, no STF, na justiça brasileira, em modo geral, o que significa essa expressão ações relativas a imóveis situados no Brasil? Isso aqui é um termo jurídico muito amplo, tá? Porque existem 2 tipos. O direito sobre uma coisa, ele pode vir de 2 fontes diferentes, né? Eu tenho direito a esse imóvel, eu tenho direito ao uso desse imóvel, eu tenho direito a morar nesse imóvel, eu tenho direito a vender esse imóvel, eu tenho direito a ter a propriedade desse imóvel. Os direitos sobre um bem imóvel, eles podem vir de 2 fontes diferentes. A primeira delas, isso ele explica no livro, tá, gente? Se vocês forem ler, tá até aqui, deixa eu mostrar para vocês, vocês têm que estar lendo o material, tá? A minha aula é só para ajudar vocês a entenderem. Tá aqui, ó. Não, peraí, tá aqui mais para baixo. Competência exclusiva. Tá na página 191, tá na página 190, 191, 192. Leiam isso aqui com cuidado, vocês vão entender. Mas eu vou explicar para vocês aqui. Então, existe essa discussão sobre se, quando falam em ações relativas a imóveis situados no Brasil, quer dizer qualquer ação. Porque existem direitos que você tem sobre um imóvel que advém de um contrato. E existem direitos que você tem sobre um imóvel que advém da sua relação com esse bem, com esse imóvel, que não tem nada a ver com contrato nenhum. O exemplo principal disso daí é a ação de uso capião. Quando você mora muito tempo, em determinadas condições num bem imóvel, você pode adquirir a propriedade daquele imóvel. Você passa a ter direito à propriedade daquele imóvel onde você morou por muito tempo em determinadas condições. Né? Vocês já ouviram falar de ação de uso capião, é por isso que as pessoas ocupam determinada terra improdutiva, por isso que o MST vai e invade, ocupa um imóvel, e depois de um tempo eles querem que aquele imóvel seja deles, tudo vem daí, entendeu? Que é chamado ação de uso capião. Essa ação de uso capião, esse direito, não vem de nenhum contrato. Eu não vendi o bem para você. Você foi lá, entrou, ficou lá 10 anos, agora que o bem é seu. Isso é chamado direito real,
onde o direito é próprio terreno é próprio da coisa, ele advém da coisa, ele não advém de um contrato, de uma relação, de um acordo e tal. E essas coisas o direito brasileiro trata de maneira diferente, em várias situações. Então, quando o CPC fala em ações relativas a imóveis, ele está se referindo às duas situações ou somente à situação de direitos reais e não a direitos contratuais? Porque aqui embaixo, por exemplo, no artigo 25, fala que é possível você ter cláusula de eleição de foro num contrato. Imaginem um contrato de compra e venda, aonde eu compro um terreno seu no Brasil, eu sou argentino, você é alemão, você tem um terreno aqui no Brasil, nós dois assinamos um contrato, e nesse contrato a gente coloca uma cláusula de eleição de foro, que se o contrato não for cumprido, o foro competente será a Itália, para julgar esse negócio. Né? Aí eu vou lá na Itália, aí eu chego aqui no Brasil com uma sentença lá da Itália, dizendo que eu tenho direito àquele imóvel, porque eu comprei, eu paguei, a pessoa ainda não me passou o título, e aí eu tive que entrar no judiciário, eu entrei com uma ação lá na Itália, ganhei, né, porque tinha cláusula de foro, eu tinha pago direitinho, o bem é meu, aí eu venho aqui no Brasil para homologar essa sentença, para conseguir transferir o bem para mim aqui no Brasil, porque o terreno está no Brasil, e aí você cria um problema, porque uma parte vai dizer que tem que se aceitar a decisão da justiça italiana, porque tinha cláusula de foro, a outra parte vai dizer, não se pode aceitar a decisão da justiça italiana, porque o artigo 23 fala que ações relativas a imóveis não podem ser julgadas em outro lugar. Percebe o conflito? Vocês entenderam aqui que existe um problema entre o artigo 23 e o artigo 25, por exemplo? E aí qual dos dois vai valer, tá? Então aí vai ter uma corrente que vai dizer que ações que têm a ver com direitos contratuais podem ser aceitas decisões de outros países e que o artigo 23, inciso 1, diz respeito somente às ações relativas a direitos reais. Né? Mas isso aqui é passível de interpretação, vai ter decisão para um lado, vai ter decisão para o outro. A maioria das decisões no Brasil tendem a acatar a ideia de que não, se tem imóvel na jogada, não pode ter a decisão judicial de outro país, tem que ser julgado aqui no Brasil. Né? Mas tem espaço para exceção, como a gente viu o caso lá da Nike, do Robson, que era um caso desses. O contrato ali, só que não era um imóvel, tá? Não sei por que estava sendo alegado, mas enfim, entendeu-se que era de outro lugar. Fala. O senhor falou em várias fontes do direito aí, relacionando ao imóvel. Assim, se for da parte do requerente, se ele mencionar todos os interesses dele dentro da fonte do direito relacionado ao imóvel pleiteado, essa ação fica mais favorável a ele, ao requerente? Não, assim, primeira coisa, fonte do direito, eu sei que vocês aprenderam que tem 5. É a lei, a jurisprudência, os costumes, a analogia e princípios gerais do direito, se não me engano, são as 5 fontes do direito. Eu vou dizer para vocês, isso é balela, tá, gente, na prática. Na prática, você tem 2 fontes do direito, é a lei e a jurisprudência. O resto não vale, não, tá? Vale só em situações onde não tem nada na lei, onde a coisa é muito confusa, aí você consegue, assim, argumentar a doutrina, argumentar um pouquinho por fora. Mas a fonte do direito é a lei e a jurisprudência, o resto é conversa fiada, tá? Porque em Estado de Direito nenhum se aceita que um cara que escreveu um livro sobre o assunto, ele é fonte do direito. Fonte do direito é o legislador, que foi eleito para isso, e o juiz que passou no concurso, e a Constituição fala que ele pode interpretar o direito. O resto é conversa fiada, entendeu? Então, o que uma parte vai alegar nesse caso, como eu te disse, é que o artigo 23 entende que só se conhece ações relativas a imóveis se elas forem dadas entrada no Brasil, e a outra parte vai argumentar que, como tem eleição de foro, tem que se aplicar o artigo 25. Aí aí vai ter discussão no judiciário, tá? Eu só estou explicando isso para vocês, porque se vocês forem ler na página 190 até a página 192, vai ser essa discussão que vai ser apresentada para vocês. Aí eu estou explicando que estou digerindo para vocês entenderem mais fácil quando vocês forem ler o texto, tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, acho que foi o Irã que perguntou, não estou vendo na tela. Sim, Ale. Tá. E o resto da galera, deu para entender a bronca aqui? Tem uma bronca aqui de interpretação.
E aí as coisas podem vir para um lado ou vir para o outro. Uma das chaves interpretativas, como eu disse para vocês, é essa que diferencia direitos reais de direitos contratuais. Os imóveis, o direito que você tem sobre um imóvel, ele pode ser um direito contratual ou um direito real. O aluguel, por exemplo, é um direito contratual. Eu assinei um contrato de aluguel e aí eu tenho um contrato que diz que eu tenho direito a morar naquele imóvel por um determinado período de tempo, se eu pagar os aluguéis direitinho. Isso é um contrato e o meu direito vem desse contrato. Se eu compro um imóvel, o direito vem do contrato de compra e venda. Tá? Então, esse é um direito contratual. Direito real, como eu disse para vocês, é umas coisas mais estranhas. É uso capião, reintegração de posse. Tem uma pessoa que invadiu um terreno meu, eu quero tirá-la de lá, quero botar a polícia para expulsá-la de lá na porrada. Eu entro com uma ação no judiciário. O meu direito sobre esse imóvel não vem de nenhum contrato. Eu sou dono do imóvel já. Né? O que está em questão ali é a minha relação com o imóvel. Então, é um direito chamado direito real. É por aí, tá? E as questões relativas à herança, né? Se o meu direito ao bem vem do fato de que meu pai morreu. Então, eu tenho direito àquele bem por causa disso. Né? Não tem nada a ver com contrato, é isso que eu quero dizer para vocês. E aí, faça essa distinção entre contrato versus outras situações. Para tentar conciliar o artigo 23 com o artigo 25. Né? É isso que vai ser discutido lá na página 190, 192. Eu não quero dar a solução para vocês, mas é por aqui que vai ser feita a discussão. Existem exceções a essa regra do artigo 23, que são exceções claras, que eu vou mostrar para vocês, que tem a ver com imunidade de jurisdição. Né, que é uma discussão sobre atos de gestão versus atos de império. Por exemplo, se o imóvel é o imóvel da Embaixada Americana. Se o imóvel é um imóvel da Embaixada Americana no Brasil, né, não se aplica o artigo 23. Eu posso ter uma decisão julgada lá nos Estados Unidos que diz que aquele imóvel aqui no Brasil fica com determinada empresa e não com outra que alugou isso para a Embaixada Americana. Entendeu? Aí o direito faz uma divisão entre atos de gestão versus atos de império. Tem alguns exemplos aqui na página 201 que a gente vai dar uma olhada. Eu separei aqui, boto indicação para a gente ver. Espera aí. Vamos descer aqui. Imunidade de jurisdição. Está nesse tópico aqui, viu? Esse assunto. Aí tem uma coisa de história aqui que não precisa dar muita bola, não. O que interessa é como é que funciona. 190. Não, peraí. 201. Vou até virar aqui no meu livro também. Vou mostrar para vocês aqui. 200. Posição da... Esse aqui que interessa. A posição da jurisprudência brasileira. Uma dessas matérias diz respeito à possibilidade de execução fiscal de estados estrangeiros, que é regulada pelas convenções de Viena sobre relações diplomáticas e consulares. Nos termos estipulados nas convenções, o estado acreditante, o chefe da missão diplomática, os locais consulares, os funcionários e os empregados consulares e suas respectivas famílias gozam de isenção fiscal. Eles não pagam imposto, tá? A Embaixada Americana do Brasil não paga IPTU. Nesse caso, tem se reconhecido a imunidade absoluta da jurisdição executória. Ou seja, vamos ver aqui o exemplo. Tratava o caso de recurso ordinário interposto pelo município do Rio de Janeiro contra a sentença que havia extinguido, sem resolução de mérito, a ação de cobrança de IPTU e taxa de limpeza e iluminação pública em face do Estado da Bolívia. O Estado da Bolívia devia ter um consulado lá no Rio de Janeiro, não estava pagando IPTU e nem taxa de limpeza e tal, e o município do Rio quis executar a embaixada, o consulado, perdão. O município do Rio de Janeiro alegava que a Bolívia, ao utilizar os serviços públicos prestados, praticava atos de gestão e não podendo eximir-se do pagamento respectivo do tributo. A doutrina faz essa distinção. O que são atos de gestão, o que são atos de império? Porque tem coisas que podem ser julgadas no judiciário brasileiro relativo à autoridade consular. Por exemplo, se a embaixada não está pagando a empregada doméstica que limpa o consulado ou o motorista que dirige a limusine do embaixador,
Isso não precisa, isso não tem imunidade diplomática. Eu posso entrar, a empregada pode entrar com uma ação na Justiça do Trabalho para obrigar o embaixador a pagar o salário dela. Tá? A imunidade diplomática serve para proteger questões políticas, não para proteger coisas corriqueiras, que a doutrina chama de atos de gestão. Atos de gestão não tem imunidade diplomática, atos de império tem imunidade diplomática. Essa é a tradução, né, do juridiquês para o português da gente aqui. Essa é a distinção que é feita. E aqui o município está alegando que taxa de limpeza, iluminação e IPTU são atos de gestão, porque envolvem questões corriqueiras, não tem nada a ver com né, questões políticas e tal. Ninguém está invadindo a proteção diplomática porque está cobrando taxa de limpeza do consulado. Mas vamos ver o que o STJ entendeu, tá? O STJ considerou que os artigos 23 e 32 da Convenção de Viena isentariam o Estado estrangeiro. Essa convenção é assinada pelo Brasil, senão ela não valia de nada aqui, tá? Mas ela é assinada pelo Brasil. Isentariam o Estado estrangeiro e o chefe da missão de todos os impostos e taxas nacionais, regionais ou municipais sobre os locais da missão diplomática, de que sejam proprietários os inquilinos, excetuados os que representem o pagamento de serviços específicos que lhes sejam prestados, razão pela qual a cobrança de IPTU seria indevida. Por outro lado, os que referem às taxas de limpeza e iluminação pública, a contribuição seria, em princípio, possível, já que se enquadra na exceção consagrada nas normas da Convenção. Tem uma distinção interessante aqui, olha. Né? O município do Rio de Janeiro queria que pagasse IPTU, taxa de limpeza e taxa de iluminação pública. Essas duas taxas, em direito tributário, são diferentes do imposto. Imposto é uma coisa, taxa é outra. Talvez vocês tenham uma aulinha de tributário mais para frente para explicar algumas coisas internacionais para vocês. Eu vou dar uma aulinha de tributário. Mas só para explicar isso aqui agora, as taxas são tributos cobrados em função de uma contraprestação do Estado. Então, o Estado está te prestando um serviço e você tem que remunerar o Estado por esse serviço prestado. A ideia é essa, tá, geral? Imposto não, imposto é outra coisa. Então, vamos olhar o artigo 23 e o artigo 32 da Convenção de Viena. É assinado pelo Brasil, então existe um decreto e tal que fala da Convenção. Artigo 23, eu acho que é essa a convenção, porque fala convenção, não sei o que de Viena, tem várias. Quais são os artigos? Perdão. Artigo 23 e 32. Artigo 23. Não é isso. Não é essa convenção, porque o livro fala Convenção de Viena, mas ele não diz qual, tem várias. Então, eu não vou achar aqui fácil para vocês, tá, gente? Perdão. Depois eu posso procurar e mandar no grupo, ou se alguém achar e quiser mandar, mas tem esse acordo aqui, essa Convenção de Viena, que isenta os estados estrangeiros de pagarem imposto, né? De todos os impostos e taxas nacionais, regionais, municipais e tal, para evitar essas confusões de o Brasil ficar cobrando imposto da missão diplomática argentina, a Argentina ficar cobrando o imposto da missão diplomática brasileira, para facilitar a vida das missões diplomáticas. Isso está no acordo. Só que, fala. Tem algo bem localizado aqui em Macapá, relacionado ao consulado da França. Eu lembro que tinha um problema, que não estava pagando as coisas, né? Mudou de lugar. O prédio é alugado. Só que o local, né, pertence ao Estado da França, né? Por isso, né? Não é que pertence, é mais complicado. Relacionado ao IPTU, a água é a luz. Tá. O IPTU, prefeitura, né? Água e luz, até então era do governo, né? A CAESA. Ele pode colocar-se em Convenção de Viena para não pagar água. Vou te explicar. Essa decisão é exatamente sobre isso, essa decisão da STJ. O que a decisão da STJ fala? O IPTU você não precisa pagar. Mas a água, é água e luz que você falou? Isso, água e luz. A água e luz precisaria pagar por duas razões. Primeira delas é que se trata de um serviço prestado. Se é um serviço prestado, você tem que pagar pelo serviço que você prestou, né? Segunda razão, a CAESA e a CEA, apesar de serem empresas de capital público, que o dono da CAESA e o dono da CEA, quer dizer, da CEA não é mais, né?
O Estado vendeu a SEA tem umas 3 semanas, aí é uma empresa privada, totalmente agora parece que é dona, que é uma Equatorial, não sei o que é uma empresa lá do Pará, inclusive. Mas, enfim, mesmo se fosse a SEA e a CAESA não são, como é que eu posso dizer? Não são parte da administração pública direta, elas são empresas privadas. Por mais que o dono seja o governo, é que nem a Petrobras ou os Correios, entendeu? São empresas privadas. Então, não se trata de taxa. Quando a CAESA cobra conta de água de vocês, ou a SEA cobrava conta de luz da gente, né? Eles não estão, você não está pagando uma taxa. A conta de luz que você está pagando é uma tarifa, é outra coisa, tá? Não é taxa. Taxa é um tributo. Tarifa não é um tributo. Tarifa é um acordo privado. É como se eu contratasse, sei lá, alguém para prestar um serviço aqui em casa, eu tenho que pagar essa pessoa. A lógica do direito é direito privado, não é direito público. Então, nem seria o caso que está aqui. Mas, em relação ao IPTU, porque o IPTU quem cobra é a prefeitura. Então, é o município, né? Então, é um imposto, isso aí sim seria isento. É o que o STJ está dizendo aqui, ó. Né, que esses acordos aqui da Convenção de Viena falam que o IPTU é isento, então não precisa pagar IPTU, a missão. Mas conta de água e conta de luz precisa. Primeiro porque se trata de contraprestação a um serviço, e aqui seria caso se fosse uma taxa. Né? Imaginem que a SEA não fosse uma empresa, ou a CAESA não fosse uma empresa como ela é, mas fosse, assim, uma autarquia do governo, tipo uma secretaria. Né? Aí você não cobraria por tarifa, você cobraria por taxa. Mesmo nessa situação, você deveria pagar porque trata-se de contraprestação a um serviço prestado. É isso que o STJ está dizendo. Mas nem é o caso, o exemplo que você está me dando, porque a CAESA e a SEA era empresa privada. Então, você não está pagando via taxa, está pagando via tarifa. Tá? Então, de modo geral, se tem uma contraprestação ao serviço prestado, que pode ser do Estado ou pode ser delegado à iniciativa privada, mas é um serviço prestado de qualquer jeito, tem que pagar. Se não tem essa contraprestação, não precisa pagar. Essa discussão aqui, ó. Ele falou aqui enquanto a taxa de coleta de lixo, a taxa de iluminação pública. Alguém apertou alguma coisa aí? Tá apitando aqui. Oi, eu, professor. Fala, Fabrício. É estranho porque tanto o IPTU quanto a taxa são espécies de tributos, né? Mas o STJ, nesse caso aí específico, fez essa distinção. Um tributo... Porque os impostos... Eu vou dar uma aulinha de tributário para vocês lá no final do curso, que eu quero falar algumas coisas de tributos internacionais. Né? Os impostos, eles são pagos a título de remuneração geral do Estado. Eu pago o imposto, esse dinheiro que eu paguei, ele vai para os cofres do governo. E o governo vai gastar como ele quiser esse dinheiro. A taxa, não. A taxa eu pago em razão de uma contraprestação específica. Ou o que a gente chama poder de polícia, que é quando o Estado vai te fiscalizar, quando eu vou, por exemplo, tirar um documento no Detran, ou quando eu vou pedir uma taxa, abrir um restaurante, eu preciso de uma licença para abrir o restaurante, a prefeitura vai fazer essa fiscalização, você paga uma taxa, isso se chama taxa contraprestação ou exercício do poder de polícia, e o outro tipo de taxa é a taxa por prestação de serviço direto mesmo. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui um exemplo de uma taxa. É que é difícil achar, porque é tudo privatizado hoje em dia, entendeu? É tudo tarifa, não é taxa. Mas imaginem que o transporte público fosse uma autarquia que fizesse. Então, a hora que eu fosse pagar a passagem para entrar no ônibus, eu ia pagar uma taxa. Né? E aí é pelo serviço que está sendo prestado. Isso é um exemplo, isso seria a taxa. Mas é tudo tributo, porque é tudo o Estado que está recebendo esse dinheiro. Mas são tributos muito diferentes. Um obriga o Estado a te dar uma coisa. O imposto, não. O imposto, o Estado faz o que ele quiser com o dinheiro. Ele pega o dinheiro, se ele quiser tacar fogo, ele taca, entendeu? Desde que ele siga a lei e tudo, depois ele faz o que ele quiser com o dinheiro. Então, não cria nenhuma obrigação específica de dar um retorno para a pessoa que está pagando o imposto. Você paga o imposto de renda, o Estado não está obrigado a te dar nada de volta por aquele dinheiro que você pagou especificamente. Deu para entender a distinção? Tranquilo, perfeito, professor. Obrigado. E é essa distinção que o STJ achou importante aqui, porque ele diz que essa coisa de pagar por um serviço é ato de gestão. Isso aí não tem imunidade diplomática, o fato de que a
O consulado está pagando conta d'água ou está pagando uma taxa de iluminação pública, não precisa de imunidade diplomática para isso. E aí isso foi o que o STJ entendeu, tá? Aí, outros exemplos. Há outros exemplos de julgados sobre a imunidade... Nossa, tá super tarde já. Há outros exemplos de julgados sobre a imunidade de execução, tendo o STF esclarecido o ponto ao considerar a imunidade de execução mais abrangente do que a jurisdição... Peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu pego um exemplo bom aqui. Vamos ver esse aqui, RO 60, recurso ordinário 60, no qual o relator foi o ministro Luiz Felipe Salomão, isso aqui é STJ. Esse cara aqui não é da STF. Cuja posição restou vencida... não vou ler voto vencido não vale de nada, porra. Outro exemplo aqui, destaca-se ainda no que concerne a imunidade de jurisdição, na prática de atos de império, o recurso ordinário 100, em que se pedia que a Itália entregasse determinados documentos e esta recusou sob o argumento de serem questões de Estado. Não sei porque, ele não diz aqui exatamente o que é o caso, mas por qualquer razão o governo brasileiro estava pedindo a entrega de documentos e aí a Itália disse que esses documentos não deveriam ser entregues porque se tratava de ato de império, né? Ia violar as prerrogativas da embaixada, do consulado, entregar esses documentos. Então, e aí o STF entendeu que, de fato, não se podia. Tudo isso daqui é exceção às regras do artigo 20 do artigo 21 ao artigo 25, tá? Essas coisas aqui não se aplicam em situações como essa. É isso que eu quero que vocês percebam quando vocês forem ler o texto. Deixa eu voltar aqui no texto. Tá? É disso que trata essa parte do texto aqui. Né? De todas essas situações que envolvem embaixada, consulado, que não tem nada a ver com o que está no CPC. Aí você exclui. Agora, se se entender que trata-se de atos de gestão, aí aplica-se as regras do CPC. Aplica-se o direito brasileiro normal. Olha outra aqui, cláusula de concessão recusa de concessão de visto. Vamos ver aqui o que ele diz. Ato de império diz respeito à recusa da concessão de visto. A matéria é tratada diretamente no artigo 43 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares, em que se explicita não serem sujeitos à jurisdição nacional os funcionários e empregados consulares de outro país. Em caso envolvendo a concessão de visto a um menor pelo Japão, o STJ aduziu que a convenção citada protege os agentes consulares quando praticam atos de império, sendo a concessão de visto um deles. Ou seja, ele concede visto se quiser ao país. O judiciário do determinado país não pode obrigar o consulado a conceder o visto. Né? Na fundamentação do acordo, o ministro relator esclareceu que o ato de conceder o visto reveste de poder de império e seria derivado soberano dos Estados. O que deve ter sido o caso aqui? Um menor qualquer queria que o consulado do Japão concedesse um visto a ele. Não sei que visto, não sei para quê. Né? E aí ele mostrou pela documentação toda que ele tinha direito a esse visto. Mesmo assim, por qualquer razão, o consulado do Japão não concedeu o visto. Aí essa pessoa entrou no judiciário. Ela queria mostrar para o judiciário brasileiro que ela tinha direito ao visto de acordo com as regras que o próprio consulado dizia que ela tinha direito ao visto. O STJ falou, eu não entro nesse mérito, eu não entro nessa discussão, porque isso é direito do Japão. Se o cara não quer conceder o visto, eu não posso fazer nada, entendeu? Eu não posso ficar dizendo qual é o direito japonês sobre se pode ou não pode conceder visto. Porque trata-se de ato de império. Né? É outro exemplo aqui. Eu acho que a convenção que ele falou lá atrás, que eu não estava achando, deve ser essa mesma convenção aqui. Como é o nome? Convenção de Viena sobre Relações Consulares. Vamos ver se a gente acha. Professor? Fala. Outra curiosidade aqui. Relacionada ao passaporte diplomático. Ele pode ser estendido a família, a um amigo ou não? Ou pode mas assim, quem concede ou deixa de conceder passaporte diplomático é a autoridade consular, é a autoridade do país. Então, se a Secretaria de Estado americana quer conceder passaporte diplomático para Deus e o mundo, eles podem. Aí, isso pelas convenções
sobre o passaporte diplomático no mundo todo, a gente teria que olhar em detalhe, mas pelas convenções em geral, pode, o país ele concede para quem ele quiser. Eu acho que foi até tu, Irã, que colocou um negócio esses dias sobre que estava tendo uma briga sobre o bispo de Macedo, parece que tem passaporte diplomático, sendo que ele não é deputado, ele não é nada. Não sei se ele é deputado agora, sei que ele é só um bispo, mas aí o Ministério das Relações Exteriores brasileiro estava dando passaporte diplomático para ele. Pode, quem decide é o Ministério das Relações Exteriores, para quem que vai dar. Eu sei que quando eu trabalhei na Câmara dos Deputados, o deputado com quem eu trabalhava, a família dele toda tinha passaporte diplomático. A mulher até brigava, que ela dizia, eu não quero dar meu passaporte, ela queria ficar com o passaporte brasileiro dela. Porque quando tu pega o passaporte diplomático, você tem que devolver o teu passaporte normal. Você não pode ter 2 passaportes. Né? Ela não queria dar o passaporte dela, era uma briga. Mas os direitos e benefícios que tem esse passaporte é válido para a família toda ou é somente para a pessoa? Para quem tem o passaporte. O passaporte é dado para todo mundo. Então, não, estou dizendo assim, relacionado só ao bispo de Macedo, só ele, ou engloba toda a família dele? É válido o benefício? Não, o passaporte é dele. Mas se o ministério tiver dado o passaporte para ele, para a mulher, para os filhos, todos têm passaporte diplomático. Ele pode fazer isso. Então cada um tem um passaporte? Cada um tem um passaporte. Passaporte individual. Okay. Passaporte é um documento individual de identificação da pessoa. Você não tem uma identidade que é sua e da sua família. O teu filho não pode pegar a tua identidade e sair por aí usando. É a mesma coisa, entendeu? O passaporte é individual, não existe passaporte coletivo. O que acontece é isso, o passaporte é dado para todo mundo, é dar um passaporte para o de Macedo, outro para a mulher, outro para amante, outro para o filho, outro para a prima, outro para o tio, aí sai dando passaporte, entendeu? Eu sei que, via de regra, todos os parlamentares federais têm, as suas famílias também. Os ministros de Estado todos têm, as suas famílias têm, então é uma coisa estendida, né? Mas vamos olhar a Convenção de Viena aqui. Aquele artigo 23 sobre o negócio da imunidade tributária, da isenção tributária. Se eu conseguir achar. Persona não grata. Incumbem. Nossa, declarado inaceitável. Não é aqui que fala do negócio do imposto. Por isso que eu falei que o texto, quando ele fala lá atrás, Convenção de Viena, aqui, ó, Convenção de Viena, digamos assim, tá aqui o número, vamos ver se a gente acha. Porque eu tô curioso para ver o que está escrito na Convenção, porque o Brasil é signatário. 1961. Aqui. Agora sim. Artigo 23. O Estado acreditante e o chefe da missão estão isentos. Tá aqui, ó, o artigo. Estão isentos a todos os tipos de impostos e taxas nacionais, regionais e municipais sobre os locais da missão, que sejam proprietários ou inquilinos, excetuados que representem pagamento. Tá aqui a exceção, ó. Tá escrito aqui. E situados que representem o pagamento de serviços específicos que lhes sejam prestados. Né? Aí, taxa de lixo é um serviço específico. O governo está indo lá tirar o lixo da tua casa. Está indo lá tirar o lixo da embaixada. Então, você tem que pagar, né? A parte queria alegar que não podia pagar e tal, mas está aqui. Achei. E o outro que a gente está vendo agora, mais para baixo, onde é que a gente parou? A coisa aqui dos atos de império, essa outra convenção de Viena. Tem várias convenções de Viena, então quando fala convenção de Viena tem que especificar qual que é, entendeu? Vamos continuar vendo os outros exemplos aqui. Esse aqui eu não vou ler também, porque eu já mencionei, né? Casos de natureza trabalhista não tem imunidade diplomática, tá? Tá bom isso aqui. Deixa eu voltar aqui no PowerPoint, para ver se a gente encerra. Exemplo, já. Aplicação da lei estrangeira. Isso aqui, talvez a gente vai ter que continuar na outra aula, que já está meio tarde, mas vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que uma coisa é aonde vai ser julgado, a outra coisa é qual lei vai ser aplicada, porque você pode ter várias situações onde a jurisdição é no Brasil, mas a lei aplicada vai ser a lei estrangeira. Eu dei o exemplo para vocês do pacto antinupcial,
que as pessoas casaram nos Estados Unidos e assinaram um pacto antinupcial, e aí vão se divorciar no Brasil, eles entram com ação de divórcio no Brasil, mas aí a lei aplicada vai ser a lei americana, porque eles têm esse acordo antinupcial que é americano. Tá? Vamos dar uma olhada na página 209 aqui. Não sei se eu deixo para a aula que vem, porque vai ser complicado, porque vai ter uma discussão aqui sobre a aplicação de prova do direito estrangeiro. Lembra que eu disse para vocês que quando você tem o processo de homologação de sentença estrangeira no STJ, uma das coisas que o STJ pede quando você vai fazer isso é a prova do direito, né? Porque foi uma sentença estrangeira, o juiz brasileiro não sabe porra nenhuma do direito japonês. Então você tem que chegar lá para o STJ com a sentença, e você tem que chegar com essa sentença traduzida, e não só traduzida, mas com algum tipo de certificação jurídica que diga, que traduza também o direito, que diga que o que está sendo dito ali naquela decisão é que quem tem direito é a pessoa mesmo. Tá? Não é só traduzir do japonês para o português. Tem que traduzir do juridiquês japonês para o juridiquês português também. É isso que é complicado. E aí se trata na questão de aplicação e prova do direito estrangeiro. Tá? Nessa parte aqui do texto, dei uma lida lá, tá? Não vou entrar em muito detalhe aqui, não, porque senão a gente está perdendo muito tempo já. Uma das peculiaridades do sistema de conflitos de leis é a aplicação do direito estrangeiro, sempre que a relação jurídica tiver maior conexão com outro sistema jurídico do que com o nosso. Deixa eu ir direto aqui na página 209. Isso aqui é importante. O juiz não possui arbítrio de aplicar a lei estrangeira ou a lei interna, pois cabe aplicar a lei competente. O juiz ele não escolhe qual é a lei que ele vai aplicar, ele tem que aplicar a lei competente, né? A partir das análises de competência que a gente já viu algumas e vai ver mais para frente nas coisas de separação, divórcio, guarda de criança, a gente vai ver esses casos lá para frente, tá? Ele tem que aplicar a lei competente, ele não pode escolher se ele vai aplicar a lei gringa ou a brasileira. Deixa eu ver o que mais que tinha aqui. O CPC seguiu a mesma linha. Aqui, ó. O CPC seguiu a mesma linha, falando que tem que se fazer prova da lei estrangeira. Quando a lei é se aplicada é a lei estrangeira, você tem que fazer prova da lei estrangeira. Como é que você faz prova da lei estrangeira? O CPC ele não é muito claro nisso, tá? Ante essa lacuna, deve-se recorrer aos tratados internacionais que o Brasil tem aderido. Se não tiver tratado internacional, aí fica mais difícil ainda fazer prova. Mas você tem que convencer o STJ de alguma forma, porque esse procedimento de homologação de lei estrangeira pelo STJ, se for alguma situação que você tem que provar na justiça interna brasileira, você também tem que fazer essa certificação, tá? Aí possuem regras específicas sobre como é que se faz isso, o Código Bustamante, a Convenção Interamericana de Prova e Informação de Direito Estrangeiro, o Protocolo Las Lenhas, tem vários acordos internacionais que falam como é que você faz esse tipo de prova. Na outra vez que eu dei essa disciplina, eu até peguei um caso concreto, onde era um divórcio que foi feito na França e estava sendo querendo se aplicar isso no Brasil. E aí a parte, na hora de homologar a sentença, alegou que não tinha prova da sentença estrangeira. E aí a outra parte usou tem um tratado entre o Brasil e a França específico, que torna mais fácil esse negócio da prova. Basta você pegar a sentença do juiz da França e traduzir e acabou. Não precisa ficar fazendo muita complicação. E aí o judiciário entendeu que bastava aquilo de prova. Mas o STJ pode entender que não, que precisa de mais coisa, que não está instruído o processo ainda, que você precisa provar aquilo de um jeito mais denso, tá? Essa é a discussão dessa parte. Deixa eu ver. Exemplos, vamos ver os exemplos, que talvez fique mais claro. Aí a gente termina. 212 até a 214, tem muito exemplo aqui. A jurisprudência brasileira é escassa sobre a matéria. Não, isso aqui é 212? Não, 211. Pode dizer que há várias... Atualmente, pode-se dizer que há várias maneiras de provar o direito estrangeiro, muitas das quais não estão elencadas nas convenções. Pode ser uma coisa mais que o próprio tribunal entende que é daquela maneira. Deixa eu ver os exemplos aqui.
A Convenção Interamericana sobre Normas Gerais de Direito Privado, em seu artigo 2º, determina que o juiz, ao aplicar o direito estrangeiro, deverá fazê-lo como fariam os juízes do Estado estrangeiro. Então, ele tem que se colocar na cabeça do juiz estrangeiro. Aqui o exemplo. O STF se pronunciou sobre a forma de interpretação do direito estrangeiro em caso de aplicação do direito português. O ministro Moreira Alves interpretou o direito português de forma diversa do tribunal de origem, então aplicou a lei portuguesa com base na opinião dos doutrinadores portugueses, procurando dar-lhe a interpretação que teria em Portugal. Então ele fez toda uma análise aqui, tentando pensar como se fosse um juiz de Portugal para decidir o caso. Não é um exemplo muito específico esse, vamos ver se tem um mais específico. No Rio de Janeiro, é um interessante acordo da 11ª Câmara Civil, o Tribunal de Justiça do Rio, entendeu que a comprovação da renda da vítima para efeito de indenização em ação promovida por sua esposa e filha poderia ser realizada por um affidavit enviado por seu contador no estrangeiro, já que a vítima residia e trabalhava na Inglaterra até o trágico evento. E assim o fez interpretando as regras do Código Bustamante e tal. Ainda no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, novamente a questão da prova e a aplicação da lei estrangeira surgiu em uma demanda em que se discutia qual lei de regência de um contrato internacional. O relator, embora entendesse ser aplicável ao feito a lei estrangeira, né, por força do artigo 9º e tal, né, não é o que nos interessa aqui, concluiu que o direito da parte precuíra porque a lei por ela alegada como aplicável, a lei do estado de Connecticut, não fora comprovada de forma adequada. Então, faltou comprovar que, de fato, era aquela lei que cabia ao caso concreto. Vamos ver o voto do magistrado. Sobre a internacionalidade do contrato, disse que, em conteste que consta do contrato de representação comercial celebrado pela autora, empresa brasileira, com a ré firme estrangeira, que o mesmo seria regido pela lei do Estado norte-americano de Connecticut, não estando sujeito desta sorte às leis brasileiras. Embora a lei aplicável ao fundo da demanda devesse ser a lei estrangeira, saber como se deve aplicar essa lei estrangeira no Brasil é estabelecido pelo Código de Bustamante. Este exige prova da validade da lei estrangeira mediante certidão legalizada de 2 advogados em exercício no país de origem. Neste ponto, teria falhado o recorrente, pois a partir do momento em que pretendeu utilizar a lei do Estado de Connecticut, teria que cumprir as regras do Código de Bustamante, o que não ocorreu. Ou seja, o cara não arrumou essas assinaturas aqui desses advogados para provar que a lei de Connecticut era aquela mesma que ele tinha trazido para o processo. O cara pode estar mentindo, o juiz no Brasil não sabe. Ou ele pode estar adotando uma interpretação que não é a interpretação adotada sobre a lei nos Estados Unidos, né? Lá no estado de Connecticut. Então, tem que provar isso daí. Como é que você prova? Código de Bustamante fala numa situação onde você tem que ter 2 assinaturas e tal. Tem várias formas de prova, tá, gente? Tem vários tratados sobre o assunto, teria que ver especificamente. O importante vocês saberem é que quando você vai aplicar a lei estrangeira no Brasil, você tem que fazer prova da lei estrangeira. Não é só dizer que é aquela lei e o juiz vai acreditar. Se a lei é brasileira, não precisa. Óbvio, né? O juiz sabe a lei brasileira. Tá. É isso só, não era tão complicado quanto eu achei. Deixa eu ver o que falta desse PowerPoint aqui. Porque... Essa coisa do calção, não vou nem entrar muito nisso, tá? Calção é uma coisa muito específica e simples. Tá lá na página 215, tá? Dê uma lidinha. Calção é quando você precisa depositar em juízo um valor para entrar com uma ação. Em ações onde envolve o direito do consumidor, não é necessário calção, é o que diz o CPC brasileiro. Aí a questão aqui é relativa ao calção. Dê uma olhadinha lá, não é tão importante para a gente, tá? É muito específico isso aqui, mas está no livro. Tá bom? Acabou essa parte da aula. Depois eu vou... Deixa eu ver até onde vai o livro aqui que eu botei o material. Eu acho que terminou esse texto já aqui. Vou botar outro para vocês semana que vem. Espera aí. A última coisa que a gente viu foi esse calção. Dúvidas?
Autenticação de documentos, que a gente estava falando. Cadê? Qual foi a última página? 279. Não, tem mais coisa ainda. A gente vai continuar. Cooperação Jurídica Internacional. Então, a próxima aula é a partir da página 207, tá? Estão me ouvindo? Sim. Matheus, estou vendo tua cara agora. Próxima aula, a partir da página 207. A gente vai da partir da página 207 até o final. A aula está gravada, eu vou colocar daqui a pouquinho no Google Classroom, junto com a aula passada que eu esqueci de pôr, perdão. Então, é isso. A próxima aula é da página 207 a 279, tá? Deixa eu até botar aqui no Classroom para lembrar vocês. Quem não estava na aula e tal. Tentem ler o texto, gente, porque aí vocês acompanham até melhor e tem dúvidas, vão anotando as dúvidas, podem me perguntar, a aula fica mais legal. Próxima aula da página... Essa próxima aula vai ser a mais bacana, é a minha favorita nesse tema, porque envolve cooperação internacional e eu trabalhei nessa área. Tem a página 279. Continuação do texto que já está aqui no Google Class. Pronto, vou botar aqui só para lembrar vocês que já está lá o material. Aí depois que a gente terminar, eu vou colocar mais outro pedaço do livro para a gente continuar, tá?